Paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos mais uma vez neste lugar, onde pretendemos trazer toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus, que está no nosso meio em espírito e em verdade. Os amados irmãos levantam a mão e dizem amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, visto que estamos passando um tempo na nossa vida não só muito importante, mas importantíssimo. Eu nunca pensei na minha vida que ia viver os dias da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os primeiros dias do fim. Não é do fim do mundo, eu vou esclarecer isso, mas do fim dos dias, daquele dia maravilhoso, prometido desde a eternidade, em que a Igreja do Senhor vai subir e Deus vai fazer contas por coisas nos seus lugares que os homens não estão conseguindo pondo. Irmãos, nunca houve. Eu vou dizer aos irmãos fora da mensagem que temos para hoje. Nos últimos 100 anos, eu posso dizer para os irmãos não dizerem quem sou eu para falar assim, mas eu sei. Nos últimos 100 anos, o mundo, a ciência, se multiplicou mais do que desde o princípio, desde Adão, até há 100 anos. Só na minha idade eu podia mencionar o que nós já tivemos e o que temos agora. Mas a gente não vai perder tempo com isso, mas eu quero vos dizer de que todos os sinais, há coisas que ainda não podem acontecer, não é porque Deus não quer, é porque Deus faz as coisas nos seus lugares. Mas todos os sinais para o arrebatamento da igreja não falta nada. Até há algum tempo faltava, mas não faltava da parte de Deus. Faltava dos estudiosos da Bíblia, que eles não conseguiam definir como era isso, como era que acontecia aquilo e o outro. Eu não vou mencionar só por causa do tempo, elas estão debaixo da língua, mas para falar destas coisas a gente precisa de meio dia inteiro, 4 horas seguidas, mas isso já está resolvido. A multiplicação das ciências já resolveu o que eles tinham como base para dizer que não podia ser. Agora está tudo com o queixo caído e já sabem como é que o mundo vai ver 2 homens mortos nas ruas de Jerusalém. Eu falei nisso no outro dia, eu não posso calar com isso. Meus irmãos, uma coisa é certa, vamos olhar para cima o mais possível, porque breve Jesus está voltando. Pastor, eu já vi isso há 10 anos, e eu já vi há mais. Não falta, os irmãos e eu estão vivendo os primeiros dias da vinda do Senhor e do fim dos tempos, não do fim do mundo, mas do fim dos tempos. Os irmãos vão abrir suas Bíblias neste momento. Em Mateus capítulo 24, vamos fazer aí uma rápida leitura. Mateus 24, vamos ler a partir do verso 36 até o 39. A palavra do Senhor diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O último verso do capítulo 25 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia
nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez abrir a tua santa palavra, Senhor. Abrir o teu livro para ler e falar acerca do mesmo. O Senhor sabe quanto necessitamos de Ti, cada um de nós, Senhor. Necessita que o Senhor nos ajude a compreender o que a Tua palavra está falando ao nosso coração e nos ajude a viver de acordo com isso. Nós já Te agradecemos, Senhor amado, no nome santo do Senhor Jesus. E os irmãos dizem: Amém. Hoje é o terceiro domingo que venho falando acerca dos grandes acontecimentos do fim dos tempos. Falei-vos sobre o arrebatamento da igreja, isto é, o que acontece primeiro. O arrebatamento não é vinda. Depois, falei-vos acerca da segunda vinda de Jesus. Como Jesus virá na categoria de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje, estamos tratando da primeira vinda de Jesus. Como acabei de dizer, já falei do arrebatamento e também da sua segunda vinda. Agora vou falar de quando Jesus nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Esta é a primeira vinda de Jesus. O que aconteceu há 2025 anos. Falar do nascimento de Jesus e como Jesus cumpriu todas as profecias a seu respeito, não é coisa fácil para o fazer em meia hora de pregação. Vamos tentar fazer o nosso melhor neste sentido. O desejo do pregador do Evangelho é ser compreendido, mas para isso, o pregador ora a Deus para que o Espírito Santo faça a sua parte, visto que o pregador deve ser somente um instrumento nas mãos do Senhor. É o que está acontecendo agora. Então, isso foi a introdução que acabei de dar aos irmãos. Vamos então agora à nossa mensagem de hoje, a mensagem do Senhor para nós. Conforme escreveu o grande homem chamado de Lucas, ou São Lucas, o Senhor Jesus era quase de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Jesus fez muitos milagres, curando pessoas e abençoando-as. Mas, para além disso, Jesus preparou 12 discípulos para prosseguir e continuar com a missão de pregar o Evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. Certa ocasião, Jesus, estando com seus discípulos, perguntou-lhes, está escrito em Mateus 16, 13 a 19. Jesus perguntou aos discípulos o seguinte: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou aos seus discípulos. Diziam que caminha para Cesareia, lá para os lados do norte de Israel. O Senhor encontrou um lugar onde pudessem descansar e disse. Eles disseram a Jesus: uns dizem que é João Batista,
outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou então um dos outros profetas. Foi a resposta que aqueles discípulos deram a Jesus, quando Jesus lhes perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles deram essa resposta a Jesus. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Os homens dizem isso, talvez Elias, talvez fosse lá quem fosse, etc. E vós, é muito importante nós sabermos quem é Jesus, nós mesmos. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? Não é Jesus é assim, Jesus é para todos, Jesus é para todos, etc. O que é que você tem a dizer acerca de Jesus? Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias e outros que era Jeremias ou um dos profetas. Estou repetindo porque eu não aprendo uma coisa da primeira vez, como é que os irmãos vão aprender? Eu também não posso repetir tudo, senão nunca mais chegava ao fim. Mas eu estou repetindo isso, não é porque eu me enganei. Eu quero que os irmãos ouçam algumas coisas 2 vezes para não esquecerem. Eu já sei isso há muito tempo. É bom saber e eu tornar a vir. Disse-lhe Jesus, continuando: e vós quem dizeis que eu sou? Isso é o mais importante, é saber quem é que Jesus é. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ouça, veja só a apreciação do Senhor Jesus. E Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, quer dizer, não veio do homem, quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, não vão ganhar, as portas do inferno não vão ganhar, não vai prevalecer, não vai perecer, vai desaparecer. Nada vai contra a igreja de Jesus. Provado está que muitos têm feito até matado. Nesses dias enquanto eu falo, alguns estão pagando com sua própria vida o testemunho de Jesus Cristo. Sabe o que é que eles dizem? Vocês não oram por mim por causa disso. Orem a Deus para salvar mais almas, é o que eles dizem. Compreendem? Louvado seja Deus, amados irmãos. O poder de Deus é uma realidade. Não é que pode não ser aqui, pode não ser comigo, pode ser com outro. Também é comigo, mas não é em grande escala. Mas o Senhor faz milagres por este mundo além. Deus está fazendo milagres por este mundo além que eu desconheço. Alguns eu conheço, por isso estou falando. Coisas sérias, irmãos. Não há muito tempo estava batizando 1000 pessoas na beira do mar, batizando em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos continuar. Não era chamado para aqui, mas fica fervendo e quer sair. Então, continuando. Quem é a igreja? A pergunta é, quem é a igreja? É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, saiu dos lábios do Senhor Jesus. Até aqui a Bíblia não fala em igreja, daqui por diante fala muita vez. A resposta ao que é a igreja. A igreja é, em primeiro lugar, a noiva de Jesus. A noiva de Jesus. Sim, a igreja é a noiva de Jesus. Esta noiva é uma metáfora, é uma comparação entre os judeus antigos. O noivo pagava um dote, resgatava a noiva e preparava-lhe uma morada para ela. Por isso está acontecendo, Jesus usou essa metáfora
e comparação para dizer que o Senhor Jesus também veio preparar a igreja. E que tem um lugar para a igreja viver. Esta noiva, eu vou ler mais uma vez, esta noiva é uma metáfora. Entre os judeus antigos, o noivo pagava um dote, resgatava a noiva e preparava uma morada para ela. É exatamente o que Jesus veio fazer. Veio resgatar a mim e a ti. E tem uma morada para nós no céu. Para a noiva. É por isso que é chamada noiva. É o que Jesus faz pela igreja. Mas continuando, a igreja é também o conjunto de todas as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e seguem os caminhos de Deus. Cada crente é parte da igreja. Vamos dizer isso. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, não é uma casa. É um conjunto de pessoas. Aleluia! Igreja significa, a palavra igreja significa assembleia e congregação. É o que é. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguir a quem? A Jesus. A igreja é uma comunidade. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo, do passado, presente e futuro. Isso é a igreja. Formam a igreja e estão eternamente ligados a Jesus. Glória a Deus, irmãos. O que Jesus fez por nós, louvado seja o seu nome, eternamente ligados a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os irmãos estão vendo o privilégio que Deus nos dê sendo pecadores. Nós somos pecadores. Mesmo salvos, nós ainda somos pecadores. Nós somos pecadores justificados pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Cordeiro de Deus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado nos purifica constantemente do nosso pecado. Irmãos, se tu és fiel ao Senhor, se você é fiel ao Senhor, constantemente há um ser maravilhoso cujo nome é Jesus, sentado ao lado do trono de Deus, à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, intercedendo por tu, filho de Deus, filha de Deus, constantemente. Esse é o lugar onde Jesus está ocupando, intercedendo por ti e por ele, mas não se abusa com o pecado. O pecado dá dentadas, o pecado mata, não se abusa. Não tentes fazer uma coisa dizendo que eu vou fazer, Jesus, oh Deus, vai-me perdoar. É muito perigoso brincar com Deus. Vamos continuar. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, formam uma igreja local, que é uma pequena parte da igreja total, da igreja universal. Igreja universal, eu não me refiro a uma igreja que existe aqui, graças a Deus, é uma boa igreja, etc., tem o nome de igreja universal. Eu não me estou referindo a isso. Igreja universal é a igreja de todo o mundo. Quem arranjou esse nome para o seu grupo, creio que foi muito feliz. Deus o abençoe. Ele ainda vive. Hoje em dia, o lugar onde a igreja reúne é também chamado de igreja.
Mas, na verdade, o edifício não é a igreja. Essa casa que tanto gostamos, porque o Senhor nos concedeu e nos dá a graça de nos reunirmos aqui, isso não é a igreja. As pessoas que estão dentro do edifício é que formam a igreja. E essas pessoas somos eu e os amados irmãos e tantos quantos. Então, quem fundou a igreja? Como apareceu a igreja? A igreja foi fundada por Jesus, que disse: diga comigo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem fundou a igreja? Jesus Cristo. E sabe uma coisa? A igreja tem um cabeça, não se diz uma, pode-se dizer, mas o correto é tem um cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Nós não estamos à deriva. O povo de Deus não está à deriva. Deus, a mão poderosa de Deus está por cima e por baixo do Filho de Deus, sabendo tudo o que se passa com ele e com ela, ajudando a levar o que ela está levando, a sofrer o que está sofrendo. Deus está em controle de tudo isso. Ele nunca nos vai provar além daquilo que nós podemos permitir. Seja o seu nome, se louvado, meu Senhor. Esta igreja, irmãos, está muito perto a ser arrebatada. Esta igreja que nós estamos falando está muito perto a ver Jesus face a face, irmãos. Já não há mais nada para acontecer para que Jesus venha. Não falta nada para acontecer. Eu sei que o apóstolo Pedro disse que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu sei, mas isso não é para ser usado já. Irmãos e irmãos, parece que o anjo já está pegando na trombeta para tocar, irmãos. Como é que chama dizer aos irmãos? Eu nunca vou poder dizer, estás vendo, agora Jesus já veio. Não, porque quando Jesus vier, nós vamos ser transformados. E vamos ficar gloriosos, corpo celestial. Glória a Deus, meus irmãos, é o que te espera. É o que te espera, meus irmãos, é isso. Mas eu gostava, João Melo, de fazer-te uma pergunta. Eu gostava de fazer. Tu estás pregando que Jesus já vem, e amanhã vais ao Home Depot comprar tinta para pintar a tua casa. Para que é que vais pintar a tua casa? É porque não sei exatamente quando é que vai vir. Jesus não disse para a gente deixar de viver. Jesus disse para nós seguirmos a Jesus. Um dia desses fui visitar um irmão que me disse, ele estava mostrando os seus prédios e ele disse, tu estás-te consolando aqui assim. E a ele me disse, sabes uma coisa, eu tenho-me consolando com isso, mas o meu coração não está aqui. O coração do crente não está nas coisas dessa vida. Ele faz o que faz para satisfazer o corpo, não o interior. Quantas vezes ele está satisfazendo o corpo e está inquieto para ir dormir? Sabes porquê? É porque nós sabemos que Jesus breve virá e nós queremos estar preparados para ir com o Senhor. Porque quem não for com o Senhor Jesus está perdido para o resto da eternidade. E não precisa ser um teólogo para dizer isso. Eu não sou teólogo e até falando assim com uma certa arrogância. Isso não é arrogância, é forma de expressão. Irmãos, quem ficar atrás... Eu não vou usar muito tempo com isso. Tudo que eu estou dizendo, irmãos, levava meia hora a explicar só cada frase que eu estou dizendo, ou cada linha que eu estou dizendo. Eu estou cortando muito por causa do nosso tempo, mas quem ficar atrás do arrebatamento vai ter muito desgosto. Eu não quero dizer agora porque soa muito mal. Ele vai passar por muita coisa. E se ele for teimoso a ficar com o Senhor, ele vai conseguir ser salvo.
ainda vai haver salvação. Eu não queria dizer, mas já estou dizendo. Ainda vai haver salvação depois disso. Mas a besta vai querer que a pessoa se dobre diante dele, o anticristo. E quando se a pessoa se dobra, está tudo perdido. Mas se a pessoa é teimosa e diz, eu creio no meu Redentor, assim, ele vai pagar, fazendo assim, decapitado, que eu não gosto nada de dizer, e o Senhor pega nele. Isso também é bíblico. Se eu ouvir alguém dizer isso também é bíblico. O conselho que eu dou como pregador da palavra de Deus é aceita Jesus, dá teu coração a Jesus enquanto é tempo, porque eu não estou aqui para preencher uma hora ou meia hora de pregação. Eu não estou aqui disfarçando a minha vida, eu entretendo-me de maneira nenhuma. Eu estou aqui com um bocadinho de trabalho e se fosse mais ainda tinha muito prazer para dizer o que estou dizendo em ordem. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar. E se tu não podes fazer isso sozinho, busca alguém, busca o teu ministro espiritual, o pastor da igreja e entrega o teu caminho ao Senhor enquanto é tempo. Os sinais estão aparecendo exatamente como está escrito na palavra de Deus. E podia mencionar alguns, mas eu não vou, vai levar muito tempo, e se não ficar bem explicado ainda é pior. E vou repetir. Os sinais que estão aparecendo no Oriente Médio é exatamente como está escrito na palavra de Deus. Nação contra nação, reino contra reino, fome, cidades destruídas. Estamos vendo e vivendo o fim dos dias, não o fim do mundo. Essa frase, fim do mundo, é um tanto quanto ignorante. Já desde criança nós ouvíamos o fim do mundo, o fim do mundo. O mundo não vai terminar. João diz, o escritor do Apocalipse, o mundo não vai terminar. Ele estava, a certa ocasião, tinha ido com o anjo ver uma coisa, e de repente, quando ele viu, ele olhou e disse, vi novos céus e nova terra. Deus vai purificar este mundo. Quem criou este mundo foi Deus. Veio Satanás e borrou a escrita já desde Adão. Mas isto vai purificar este mundo. Glória a Deus. E Israel vai viver aqui como povo de Deus. E a igreja tem a sua missão aqui na igreja. O povo de Israel vai estar em Israel e a igreja vai estar onde o Senhor quiser que ela esteja. E os dois viverão como o Senhor está já no seu plano. E sabe uma coisa? E o que é de Deus podem dizer o que quiser, mas está acontecido e vai acontecer, porque Deus é Deus e homem é homem. O homem tem o seu valor, foi Deus que o criou. E é Deus que está permitindo eles nascerem. Porque se Deus quisesse, não nascia nem homens nem mulheres. Compreende? Eu não estou desfazendo o homem de forma alguma. Até porque eu sou um dos melhores do homem. Não me faças rir. Então, estamos vendo e vivendo o fim dos dias, não do mundo, que estão escritos na palavra de Deus, dias de aflição, dias de confusão entre reinos e nações. Irmãos, eu não sei qual é a vossa atualidade nas últimas notícias, mas eu nunca pensava que ia ouvir com os meus ouvidos o que tenho ouvido através da televisão. Eu nunca me importei com a televisão, nunca como agora. Uma coisa séria que está acontecendo, meus irmãos, Jesus breve voltará. Jesus está voltando brevemente. Eu compreendo que há várias teologias acerca da vinda de Jesus, mas eu creio, muitos creem, e assim é que está escrito, creio, Jesus vai vir primeiro da tribulação, antes da tribulação.
Talvez apanhe um pouco de tribulação, quem sabe? Será isso já o princípio da tribulação? Nós não sabemos, ainda não chegou nada aqui, mas tem chegado a valer e está chegando bem aos Estados Unidos da América do Norte. Para os lados do Oeste, Norte e Sul, até quem diria que aconteceria o que aconteceu no Texas. Quem diria que acontece gente que tem bombas para queimar metade do mundo 3 vezes e não tem um avião, uma carreira de aviões para apagar fogo, está tudo a arder por aí, está tudo a arder em Portugal, Portugal está se vendo a rasca. Irmãos, são sinais da vinda de Cristo, alertando o povo, sacudindo o povo para dar o seu coração a Jesus enquanto é tempo. Deixa-me continuar. E escrevi tudo que ia dizer aos irmãos para não levar muito tempo, mas já estou-me pegando. Estamos vendo e vivendo o fim dos dias, não do mundo, que estão escritos na palavra de Deus, dias de aflição, de confusão entre reinos e nações. Mas Jesus ainda está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Senhoras e senhores, esta é a hora em que devem pensar e averiguar o seguinte: será que eu sou salvo? Eu salva? Será que é verdade? Jesus vem mesmo buscar a sua igreja? Sim, é verdade. Está na hora de encher de gente esses templos vazios e abandonados que vemos por aí e olhar para Jesus, só para Jesus, e entregar nossas vidas e nossos corações a Jesus. O que estou falando é para ser ouvido, e se for obedecido, ainda vão ser felizes e vão ter o privilégio de estar com Jesus na glória. Terminando, Mateus 24, 32 a 35 diz assim. Vou dizer a chamada bíblica mais uma vez. Mateus 24, 32 a 35. Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas acontecendo, sabei que Jesus está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, está Jesus falando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Deus vos abençoe rica e poderosamente. E nós aqui, amados irmãos, vamos ficar de pé, vamos terminar a nossa reunião e peço aos irmãos, talvez os irmãos estejam orando mais do que eu, mas peço aos irmãos que salve nossas famílias, nossos vizinhos, etc, etc, pessoas com quem vivemos. Pois se alguém se irritar, não quer, pois paciência. Mas toca na nossa alma, irmãos. Um dia alguém vai acordar e não tem uma pessoa ao seu lado. Um dia um avião vai se despenhar por causa de não ter o seu piloto lá. O automóvel vai na autoestrada na velocidade que for e o condutor foi embora, a roupa ficou lá. O que é que vai acontecer com tudo isso? Jesus vai vir, amados irmãos. Então, vamos fazer o possível. Chamam protestante, digam o que gostarem de dizer, mas, por favor, deem a vossa vida a Jesus enquanto é tempo. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar reunido com esses amados irmãos, falando
e a vinda da Tua palavra, Senhor, e deste acontecimento tão importante que é a vinda de Jesus. Quando Jesus vem buscar a sua igreja. Oh, Senhor, ajuda-nos todos a compreender isso. O Senhor já tem elucidado a nossa mente, nós já te conhecemos, o Senhor já nos conhece. Senhor, tem misericórdia desta gente, Senhor, que estão no caminho largo para a perdição. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos com o nosso testemunho a fazer aquilo que for possível fazer. Nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos e Te louvamos porque sabemos que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Nós Te louvamos por isso, ó Senhor. Meu Deus, tem misericórdia destas almas que ainda não Te conhecem e que eles compreendem que devem entregar-se a Ti de coração. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez falar da Tua palavra e por saber que a Tua presença está em nós e neste lugar. Seja louvado o Teu santo e bendito nome. Senhor, Te pedimos por Ti e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. O Senhor sabe, como nós, que está escrito, tudo quanto nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, Deus ouve a nossa oração. Amém, Senhor. Glória ao Teu santo nome.